Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Olá, olá! Bem-vindas e bem-vindos a mais um Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. E mais uma vez, o assunto tem a ver com comida. Então se prepara para outro banquete do Plano de Voo. Desta vez, um banquete diferente. Afinal de contas, vamos falar sobre o que tem mudado neste setor. Fiquem com a gente! Eu sou Alexandra Zanella, jornalista, empreendedora e a mediadora deste podcast. A sociedade está em constante evolução e a gastronomia é uma importante manifestação de cada cultura. Sendo assim, é natural que os hábitos alimentares variem bastante conforme o tempo passa. E quem trabalha com alimentos e bebidas precisa estar muito atento a essas movimentações no mercado para atender às demandas da população. E para entender que demandas são essas e como as empresas estão se adequando, a gente recebe duas convidadas super especiais. A Renata Ramos, que é professora da Unicinos e coordenadora do Instituto Tecnológico em Alimentos para a Saúde, o ITT Nutrifor. Bem-vinda ao Plano de Voo, Renata. Muito obrigada pelo convite. Será um prazer discutir sobre alimentos, inovação, oportunidades de negócios, falar sobre percepção de consumidor, cultura, de que forma as pessoas se interagem com alimentos diferenciados, enfim. Estou aqui para bater aquele papo. Muito bom! E quem também está com a gente hoje é a Francine Danigno, a Fran. Ela é gestora de projetos de alimentos e bebidas do Sebrae RS. Fran, seja bem-vinda a essa edição do Plano de Voo. Fala, gurias! Tudo bem? Prazer enorme estar aqui com vocês hoje falando sobre esse tema que eu amo, que é alimentos e bebidas e inovação. Juntinhos, assim, esses dois, olha, sucesso absoluto. Então, todo mundo preparado, porque hoje vai ser um banquete este assunto. Mas antes de a gente começar a gravar, vamos lembrar que, em função da pandemia, o Plano de Voo está sendo gravado de forma remota para garantir a segurança de todos. Especialistas vêm alertando para as mudanças nos hábitos alimentares nesse período pós-pandemia. Ou seja, além de ter sido um dos setores mais atingidos, principalmente aqueles estabelecimentos que dependiam da presença do público, agora é preciso continuar se reinventando. Renata, essa mudança no comportamento do consumidor, ele pode ter diversas motivações, Diferentes relações de trabalho, mais tempo em casa, crise econômica. Diante deste cenário um tanto ainda nebuloso, quais devem ser as principais tendências no mercado da gastronomia? Bem, esse assunto é muito atual e discutido em diversos fóruns, Porque a gente precisa entender de que forma o consumidor está se relacionando, com a compra, e com o produto que ele vai consumir, a gastronomia, entre outros, em função do planejamento das próprias empresas, Assim, dos próprios prestadores de serviço, para poder se organizar em relação e dar o match que a gente fala, Quer dizer, encontrar o que o consumidor vai querer comprar e ele então vai oferecer o serviço ou o produto, A pandemia, ela teve algumas modificações, Assim, ela acelerou alguns processos que já estavam vindo desde 2015, 2014, 2015, já tinha uma percepção de tendência de compras online. E o e-commerce, principalmente, compras online. O e-commerce e a questão não só do e-commerce, como também da questão de telebusca e de teleentrega, de alimentos, de comida, na realidade, mais, Enfim, e a pandemia acelerou, A pandemia, ela trouxe, aumentou a velocidade, foi exponencial, que deu um boom, exatamente dessas formas de aquisição de bens e serviços, mas, na realidade, mais relacionado à comida. Então, as pessoas compram hoje online, elas usam diversas plataformas, como o WhatsApp, como outras plataformas também de compra, e compra produtos também, alimentos também pelo site, pelo e-commerce também é possível. Tem algumas empresas, por exemplo, que mudaram completamente o seu portfólio de serviços. Por exemplo, tem empresas que tinham, entendendo o consumidor, Elas tinham um restaurante, aí com a pandemia ela teve que fechar o restaurante e ela mudou o modelo de negócio. Hoje ela tem
uma indústria, então ela saiu do serviço direto de restaurante, ela montou uma indústria e essa indústria está bem alinhada às questões de comer por ocasião, que também o consumidor atraiu, que são as marmitas bem, vamos dizer, bem sofisticadas e bem, vamos dizer, com uma linha muito bem definida em termos de sabor. Então, o consumidor, quem quer comida, ele quer um produto ocasional, então ele quer um produto que ele possa levar com ele, prático e gostoso, é claro, e que receba na casa dele. Ele compra no site e vai na casa dele. Então, olha o paradigma desse restaurante, né? Então, ele tinha um restaurante, agora ele tem uma indústria que é e-commerce. O consumidor, ele realmente quer isso, né? Agora, tem algumas empresas que prestam serviço em termos de percepção do consumidor para outras, que elas estudam o que foi comprado, por exemplo. Uma coisa que foi muito comprada em todas as classes sociais é batata frita congelada. Batata frita congelada foi uma coisa que realmente todo mundo comprou, desde a classe menos abastada da classe mais bem favorecida. Todos compraram mais batata frita congelada, sabe? Fran, na tua casa também, eu tô me sentindo, Renata, fora do grupo que comprou a batata, que não comprei batata nos últimos anos, mas eu passei a fazer mais batata. Não comprei batata frita não, Renata, não tô também aí nesse grupo. Mas é interessante. A gente aprendeu a fazer batata rústica no forno, batata diferente. Mas interessante isso, né, Renata? E tem outros produtos, por exemplo, que você pode entender em termos de classes, né? Em termos de população de renda. Por exemplo, a classe menos abastada com batata frita, ela comprou mais apresuntados, sabe assim, outros. A classe mais favorecida comprou requeijão e batata congelada. Então, se tem dados de mercado para entender o que a pandemia fez e qual foi o direcionamento das classes sociais, né? Mas, de maneira geral, assim, tem a questão da batata frita, é a praticidade. Eu estou em casa, mas eu tem alguns momentos que eu não quero cozinhar. Eu compro uma coisa pré-pronta e vamos lá. Então, essa questão da pandemia, a gente tem que prestar que isso vai ficar. Como que eu, como prestadora de serviço, eu tenho um restaurante, ou se eu tenho uma empresa de produtos, de que forma esse modelo de praticidade, de ocasião e de prazer, que batata frita dá um prazer muito grande, eu posso me alinhar no meu segmento. Isso que é a fala que eu quero colocar. Então, o consumidor é isso hoje. Nossa, assim, ó, enquanto a Renata estava falando, eu tive vários insights. Dentre eles, eu fiquei refletindo sobre como nós crescemos durante a pandemia em termos de indústria de alimentos e bebidas e também enquanto produtores rurais e orgânicos de alimentos e bebidas. Enquanto a gente falava da batata, eu fiquei me lembrando que durante esse período de pandêmico, eu muitas vezes solicitei para receber em casa cesta de produtos orgânicos, cesta de produtos naturais e até as compras de supermercado quando eu não tinha disponibilidade de ir até lá. Então, com isso, eu vi um crescimento enorme desse pessoal que antes dizia assim, nossa, é impossível entregar para as pessoas, a gente vai colocar nossos produtos lá na feira e, de repente, a feira cessou, né? A gente ficou sem feira. Eu que gosto de ir numa feirinha, eu adoro ir na feira, escolher meus produtos. Não foi possível isso. Então, esse mesmo pessoal que ia para a feira, eu tenho que entregar, meu produto está aqui, está crescendo, está na hora de colher, vamos lá. Então, passaram a entregar. Eles rapidamente se adaptaram e montaram esse novo modelo de negócio, como a Renata estava mencionando ali a respeito dos restaurantes, né? Então, voltei um passo pensando no produtor. E daí também fiz uma reflexão sobre as indústrias de alimentos e bebidas que a gente atende, né, Renata? Porque as indústrias de alimentos e bebidas, e aqui no Sebrae a gente faz um trabalho de acesso a mercados, então a gente une eles aos supermercadistas para que eles possam vender para os supermercadistas. Esse pessoal também foi extremamente afetado, porque se o supermercado passou a vender muito e vendeu muito durante a pandemia, ele não estava aberto para essas novas indústrias, porque eles já tinham um portfólio e eles tinham uma demanda de cliente muito grande. Então, vamos ficar aqui com quem já é nosso fornecedor e vamos tratar de atender o cliente.
Com isso, quem não havia entrado sofreu com a situação da pandemia e precisou também achar uma forma de chegar nesse cliente final. E aí cresceu o quê? Cresceu o e-commerce, cresceu o marketplace. A gente vê aí Magalu, né? O maior sucesso hoje aí, o nosso maior case hoje de marketplace, né? Abrindo as portas para a indústria, para o pequeno negócio, para o comerciante. E assim se desenvolveu aí nosso digital no Brasil todo. Sim, Fran, só para falar que eu acho que é interessante também, assim, olha, não só quem vende, né? Não só o produtor, mas o consumidor, ele também teve que se adaptar para receber isso em casa e para ter esse entendimento, assim, na pandemia, se receber um produto em casa era para lavar tudo, agora já não está mais assim, mas o próprio consumidor, ele também teve que ser aberto para ter esses produtos em casa. Então, por exemplo, tem alguns cases que do produtor, né, que entrega, por exemplo, na minha casa, ele entrega a caixa e pega a caixa de volta. Então, faz um exchange, assim, só entra cheia e eu entrego a vazia. Então, cria um sistema de assinatura, né, que você fazendo parte para não ter, né, questão de lixo, entre outras. Então, realmente o consumidor, ele foi aberto para esse novo modelo de negócio, porque ele precisava disso, né? E o que eu acho que o consumidor também, né, que eu acho que mudou mais esclarecido até nesse sentido, ele também, não só ele precisou ficar aberto, né, mas também ele olhou muito mais para as questões locais. Então, ele compra local, né? Então, o comprar local, eu acho que cresceu muito na pandemia, né? Muito mesmo, assim. Então, acaba você entendendo um pouco mais quem produz ao seu redor. E isso faz com que os consumidores tenham mais para valorizar a terra dele, né, onde ele está. Renata e Fran, ouvindo vocês falar aqui muito, né, a importância do inovar, e a pandemia veio para acelerar, né? A transformação digital precisou acontecer muito mais rápido do que a gente estava programado. Mas tem uma coisa aqui no mundo, no dito popular, de que inovar é caro, exige muita gente, grandes equipes, então eu percebo que às vezes para o micro, pequeno, a gente tem esse caminho aí, mas inovar é caro, não é para o meu tamanho. Isso é uma falácia, né? Tô certa? Não, eu diria assim, ó, que a Alexandra, ela roubou a pergunta, né? Certamente aproveitaria a Renata para fazer essa pergunta para ela, que trabalha com inovação. Se a Fran, especialista nisso, diz que eu acertei na pergunta, Rê, essa é a nossa pergunta de 1 milhão. Sim, inovar dá trabalho, eu acho que é isso só. Inovar dá trabalho, né? Então, por que dá trabalho inovar? Não precisa de grandes equipes, não precisa... As pessoas, elas vinculam inovação com criatividade, tá? Eu acho que a criatividade faz parte do processo de inovação. Mas a inovação em si, o produto, a cultura, os passos da inovação, tem como realizar de uma forma mais simples e não tão impactante em termos gerais, com as grandes empresas que são inovadoras. E não, você pode fazer inovação do pequeno para o grandão, vamos dizer assim, que as grandes empresas. O que na realidade, o pequeno ele precisa fazer, né? Primeiro, é entender bem do negócio dele e entender bem de quem ele quer atingir. Porque a inovação, ela precisa, o produto ou o serviço, enfim, o que ele quer melhorar ou mudar no negócio dele, ele precisa chegar para alguém. A inovação é para pessoas, né? Todas as empresas do mundo fazem inovação para a sociedade, para pessoas. Então, o pequeno, ele tem que... A única coisa que ele precisa saber é entender bem quem é o cliente dele, quem vai comprar o produto dele. E que se ele entender disso, ele consegue construir ideias concretas para chegar nesse consumidor. Aí sim é inovação, né? Então, é isso, assim. Esse é o primeiro passo, entender do cliente. Eu gosto de falar que existe 3 Cs, né, assim, para inovação ou para gerar um novo negócio. O primeiro C é o consumidor. Você precisa saber para quem é. A tal da persona que se fala muito, mas é quem vai comprar, né? O perfil de quem vai comprar. Aí você consegue, a partir disso, fazer para esse consumidor, ele gosta disso, ele tem esse perfil, aí eu faço um produto a partir do consumidor. Segundo,
é o concorrente, né? Então, ele precisa entender do mercado dele. Então ele precisa saber de quem vai comprar. Segundo, quem são os concorrentes dele. Então, ele olha para os lados, né? Então, quem faz o quê? Faz uma pesquisa. Eu acho que pesquisa de mercado é fundamental para isso. Mas se ele não precisa nem fazer pesquisa de mercado, ele conhece os concorrentes, né? E aí, então, dá um passo à frente, que é o custo. Então, tem que ter 3 coisas, o consumidor, o concorrente, o custo desse produto diferenciado, serviço diferenciado, uma mudança estratégica simples dentro da empresa, enfim, uma nova plataforma, uma forma de entrega, enfim, você pode fazer diversas adaptações e melhorias que podem também ser consideradas inovação, mas ela precisa chegar para quem necessita. Aí sim a inovação acontece. Então não precisa ter grandes equipes, é apenas estudar e fazer ações bem estratégicas para isso. Eu acho que é isso. Ô, Renata, e tu acha que a inovação ela parte de uma visualização desse empreendedor, de uma oportunidade? Eu vou te dar um exemplo. Por que eu estou te perguntando isso? Eu atendi há algum tempo atrás um empresário do setor de suco de uva, tá? E ele, trabalhava suco de uva e, obviamente, as cascas eram descartadas, não é utilizado durante o processo, mas ao fim do processo ela não vai na garrafinha junto. E aí esse empresário olhou e falou: meu Deus do céu, preciso fazer alguma coisa com essas cascas, porque vai tudo embora, né? E a partir disso, a partir dessas cascas, da ideia que eles tiveram, eles produziram um novo produto que não tem nada a ver com o produto dele. Parte desse insumo eles até já distribuíam na indústria de cosméticos e tal, legal, mas eles sentiam a necessidade de eles terem algo da marca deles com aquela casca de uva ali. Eles produziram um novo produto que foi adicionado ao mix e que foi, na verdade, totalmente utilizado a partir daquilo ali que era um insumo que iria para o lixo, né? E se tornou um produto muito rico dentro do mix dele, não o mais importante, porque o mais importante ainda é o suco de uva, mas eles formataram algo novo. Tu consegue ver inovação nisso a partir dessa oportunidade que ele identificou? Sim, claro. A inovação, ela como ela acontece quando dá certo, né? Então, por exemplo, ele viu que tinha mercado, ele viu que não tinha muitos concorrentes com o produto dele, ele viu as aplicações que esse possível produto poderia ter. Então, isso é uma oportunidade. Então, você estudar, por exemplo, o teu produto, olhar para quem precisa, no caso dele, vamos dizer, as indústrias de cosméticos são os consumidores. Então, ele viu uma oportunidade de mercado para fazer aquele produto. Sim, isso é inovação. Agora, para dar muito certo, Fran, isso tem que ser muito bem calculado para não perder dinheiro. Por isso que é tão importante olhar, a gente chama de fazer benchmarking, que é olhar para os concorrentes e entender quem quer comprar, o consumidor. Porque senão você faz todo um esforço, gasta dinheiro para não dar certo. Então, por isso que dá trabalho, por isso que tem que ser um pouco sistemático, mas precisa ir numa etapa por etapa, porque a quantidade de dinheiro que você vai investir vai aumentando, você faz a oportunidade, você gasta um pouquinho, depois você tem que botar fábrica, depois tem que botar equipamento, depois tem que ver. Então, isso tudo é um volume de dinheiro muito grande. Então, essa é a etapa inicial que eu falo, de entender de quem vai comprar e claro, né, tem que saber as questões tecnológicas da própria empresa, mas isso dá uma certa segurança e menos risco. Agora, o que é interessante também, para ter menos risco no negócio novo, é olhar para os concorrentes. Então, eu olho assim, quem é que faz esse produto da casca de uva? Alguém faz? Então, eu posso melhorar, eu posso fazer uma outra forma, mas ele precisa entender que existe capacidade tecnológica para isso, porque senão fica muito na ideia. E aí não tem como operacionalizar. Mas eu acho que é super inovação. Legal. E dessa turma que procura o Nutrifor, que procura vocês, Renata, só para eu entender, assim, eles procuram porque eles querem uma inovação
ou eles estão vislumbrando uma oportunidade e a partir dela eles vão para frente, aí tu vai fazer todo esse joguinho com ele de ensinar os 3Cs aí. Assim, tem diversos formatos, assim, as empresas elas têm maturidades diferentes, né? Então, tem empresa que já falou assim para mim, Renata, me faz uma pesquisa, me fala, assim, eu faço a pesquisa e eu falo para ele, eu tenho esse produto aqui, você quer do segmento dele? Então, tem empresas que ela fica quietinha e eu vou lá provocar, vamos dizer assim, né? Então, ela não tem esse olhar mais de proatividade. Agora, normalmente, as empresas, elas nos procuram porque elas olham os concorrentes e veem uma oportunidade de fazer parecido. Normalmente é assim. Elas não criam alguma coisa. A gente cria, claro, para elas aqui o protótipo, mas elas olham muito os concorrentes, assim, sabe? Eu quero fazer algo parecido. Ou, por exemplo, ver a tendência, né? A tendência agora é alimento vegano. Primeiro foi glúten, no glúten, zero glúten, foi uma onda que caiu a tendência, né? Quer dizer, estabilizou, não ficou tão alto. Agora são os veganos. Então, está em alta ainda, né? Então, vai cair, um determinado momento vai ficar estabilizado. Então, agora, eu acho que vou dizer que acho que 100% dos nossos produtos aqui do Instituto, sei lá, 95% são protótipos de produtos veganos, porque eles olham e veem a oportunidade de entrar nesse mesmo segmento. Renata, falamos do Instituto, mas para quem não conhece o Instituto, rapidamente, o que o Instituto faz? Quem trabalha aí com alimentos e bebidas, pode procurar a Fran no Sebrae, tem os contatos da Renata. Conta pra gente um pouquinho do Instituto. O Instituto é um lugar super bacana, eu gosto muito de trabalhar no Instituto e ser coordenadora do Instituto. O Instituto Tecnológico faz parte, né, do Instituto Tecnológico da Unicinos, do Sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação da Unicinos, e é um instituto que desenvolve projetos de inovação para as empresas do setor, né, do segmento alimentos e bebidas. Então, a gente tem vários outros serviços, a gente trabalha com ensaios microbiologia de alimentos, tem uma acreditação pelo Inmetro para segurança, né, de alimentos, mas a gente trabalha forte com as empresas, gerando novos produtos e impulsionando a inovação. Então, isso que a gente faz aqui no Instituto. E uma forma muito bacana, assim, que a gente respeita a empresa, né? Porque, assim, a sua primeira pergunta foi bem interessante, porque as empresas acham, não, eu sou pequeno fazer inovação. Não, a gente trabalha com MEI, por exemplo, não precisa ser micro, pode ser MEI. A gente trabalha com MEI e essa MEI pode gerar inovação e alcançar novos mercados no produto delas, etc. Enfim, a gente entende da empresa, eu não faço um produto para uma empresa, eu faço produto para a empresa. Então, eu conheço a empresa, eu conheço a capacidade tecnológica dela, conheço a missão dela, o que ela quer, e aí, então, o que ela pretende, né, como empresa agregar, né, na vida das pessoas, e aí sim a gente faz um produto que se encaixe nela. E só para finalizar, a gente tem um conceito que é muito forte, que é o conceito de alimentos para a saúde. Então, só trabalhamos com ingredientes naturais aqui no Instituto. Vocês viram, juntando aí um pouquinho, a gente já vinha falando da pandemia, né? A gente tenta, às vezes, não focar somente na pandemia, mas é impossível nesse momento a gente não falar de mercado, economia, saúde, absolutamente tudo sem tocar no impacto, né, que a pandemia trouxe. Mas, Fran e Renata, vocês têm algum empreendimento, alguma marca, não precisa, obviamente, citar a marca, mas algum produto, algum serviço de inovação na nossa área aqui de alimentos e bebidas que chamou a atenção de vocês durante a pandemia ou recentemente aqui para compartilhar com a gente também, para quem está ouvindo, conseguir compreender, às vezes se está um pouquinho em dúvida sobre eu estou inovando, eu posso inovar, que tenha chamado a atenção por ter sido uma coisa até mesmo simples de operacionalizar, ou que tenha sido interessante. Eu tô vendo muita coisa legal, né, Alexandra? Porque eu trabalho com indústria de alimentos e bebidas premium aqui no Sebrae, então a gente acaba aí vendo eles inovando para apresentar um lançamento para uma feira de negócios ou até mesmo para fazer algum produto específico para algum supermercadista. A gente tem aqui, por exemplo, dentro do mix que eu atendo hoje, a gente tem uma maionese que ela é totalmente vegetal, a Renata conhece super bem. Olha os veganos aí que Renata acabou de citar.
Exatamente, super tendência, sabe? Aproveitando aí um insumo que vem aí do grão de bico. Então, assim, eu não sou nutricionista, tá? Mas posso dizer um produto aí super nutritivo, super bom para a saúde. Eu também trabalho com muitos produtores de orgânicos, né? Quem transforma, né? Eu trabalho com a indústria, então quem pega o produto orgânico do produtor e transforma isso. E aí eu tenho uma série de produtos ali, vou destacar um que eu adoro, que é uma cebola caramelada, que fica maravilhosa para colocar aí no nosso churrasquinho do fim de semana, no burger. É assim, ó, produto orgânico, certificado, maravilhoso, sabe? E que tá ali disponível, já tá, né? Tá no supermercado, tá nos lojinhas de produtos naturais, porque é orgânico, tá nessas lojinhas aí, tipo, como é que a gente chama agora? Esses açougues gourmets, assim, produto para estar em todos esses lugares, certamente, sabe? Eu acho que os veganos estão em altíssima, né? Olha a oportunidade de negócio, minha gente, passando no seu podcast. E os veganos, eles, quer dizer, os alimentos plant-based, que a gente chama, são os alimentos à base de planta, né? Então, ontem, por exemplo, eu estava vendo uma maionese também de Santa Maria, eu acho, que também é da mesma linha da maionese que a Fran citou. Então, as maioneses à base de planta, elas vão crescer cada vez mais, né? Então, realmente, e principalmente essa aqui do grão de bico, ela tem relação muito grande também com a utilização de alguns resíduos da próprio cozimento da água do grão de bico. Então, é bem interessante essa proposta. Agora, o que eu vejo, para mim, assim, né, que grandes empresas e pequenas empresas estão fazendo são produtos à base de plantas que antes não tinham, que seriam, por exemplo, as salsichas. Então, já se tem hoje no Rio Grande do Sul, né, e a gente já fez isso aqui para algumas empresas, que são essas salsichas, né, e à base de planta. E isso eu acho que vai ter muito mais. É um desafio, não é tão simples de fazer, né, mas se vou pensar uma empresa enorme, como a JBS está fazendo, né, já está indo por esse caminho, e os pequenos que podem fazer mais rapidamente até que empresas grandes, porque é mais fácil de errar e acertar, que aí a capacidade de reconstrução ali dos testes é maior. Então, eu acho que tem uma grande oportunidade e eu vejo esses dois cases, assim, eu acho que são os hambúrgueres os hambúrgueres à base de planta, as salsichas à base de planta, tudo à base de planta, eu acho que é uma boa oportunidade. E tem que ser gostoso, né? Assim, tem que ser bom, tem que ser gostoso, tem que ter. A questão é fazer uma linha de produtos, 2 ou 3 produtos, não só um, mas com sabores diferentes e sabores marcantes. Isso eu acho que é muito importante. Assim, a gente fez esse projeto agora da salsicha e tem que ser, você come um hot dog, né, com a salsicha à base de planta. Então tem que ser gostoso. Então realmente eu vi esse case, já tem mais de 2 empresas que já fizeram isso, a gente já fez mais também para umas empresas. Empresas até que é um segmento animal, ela quer vir para o segmento vegetal, para você ver, porque tem uma grandona e uma empresa pequena aqui perto da gente. Então, eu acho que é uma oportunidade, sim, e esses cases realmente são bem interessantes. E os queijos também, né? Os queijos à base de planta não tem muito, também não é tão simples, mas vão vir. Os que conseguem, tipo requeijão, né? Isso também não tem muito, mas já vi gente já solicitando para fazer. Renata, eu estava aqui pensando, quando estava falando, também tem as punks agora, né? Que ainda a gente está escutando aí falar mais para a galera naturebona e tal, uma galera que curte assim, uma alimentação mais natural, mas eu acho que é algo que vem aí, daqui a pouquinho vai entrar com mais força. Eu tenho uma cliente que trabalha uma punk, para quem não sabe, né? A punk, ela é uma planta comestível não convencional. Então, o que seria isso, né? Não é uma alface, não é uma acelga que a gente vê ali, mas é uma plantinha que a gente pode comer, que algumas vezes está até no nosso pátio, né? Para quem tem pátio aí com verdes. E a gente na rua, nas calçadas. Na rua. Bem falado, Alexandre.
e a gente pode comer e não sabe, né? E algumas, agora a gente tô vendo ali dentro do projeto, né, que eu participo, tem uma cliente que está trabalhando a Gila, que é um produto bem diferente, assim, e esse produto ela faz geleias e ela insere esse produto na geleia e ele traz uma viscosidade diferente, exatamente a viscosidade que ela precisa para a geleia. Então, assim, ó, é algo que ela tá estudando com a universidade junto, tem um monte de gente trabalhando nesse projeto dela, e tu vê assim, uma empresa pequenininha, descobriu o produto, e se apaixonou pelo produto, pelo insumo, né? E tá lá trabalhando em cima dele. Daqui a pouco aí a gente vai ter a geleia sendo desenvolvida com essa punk e podendo dizer isso, né? Comercializar e passar isso, comentar isso com o cliente final, né? E certamente ela vai ter, daqui a pouco mais, o envolvimento desses clientes que se interessam pela punk. Que dá valor, né? Assim, que tem que dar valor. E aí o cliente, ele, quer dizer, quem compra, eu acho que tem duas coisas, né? Quem compra e quem consome. Mas, assim, quem vai consumir ou comprar o produto, ele tem que enxergar esse valor, né? E aí eu acho que esse produto dela aí realmente aí ela tem que ver quem é que valoriza para poder colocar exatamente, né, para quem, porque não adianta colocar esse produto para quem, não, isso, né, não, ela tem que encontrar um nicho e aí colocar o produto, aí não tem dúvida de ser sucesso, e é diferenciado, né? Renata, eu não consigo falar de inovação e não pensar assim no futuro dos nossos alimentos. E aí, pensando nisso, eu queria te perguntar, tu acha que a gente vai comer pílula de alimentos daqui a mais alguns anos? Ou a gente vai cada vez mais valorizar o sabor dos alimentos e consumir um produto cada vez mais clean label, que a gente sabe exatamente o que está comendo, o consumidor vai ficar mais exigente? O que tu acha? Eu acho assim, ó, existe uma frase que eu gosto muito, que é a democracia da compra. É isso aí que vai ser. Vai ser democrático. Vão ter os serviços, os produtos, e você compra o que achar pertinente, que tem a outra frase que eu gosto bastante, que é assim, ó, daqui a pouquinho você não vai mudar a frase, por exemplo, antigamente você falava assim, eu sou o que eu como. Agora não é mais isso. Agora eu compro o que eu sou. Eu compro o que eu acredito. Então, eu coloco muito a minha percepção de vida no valor do produto que eu vou comprar e consumir, né? Então, acho que isso é a democracia da compra, né? E da própria questão de venda de serviços e produtos. E aí as empresas precisam entender o que as pessoas vão valorizar. Então, eu acho que vai ter tudo, né? Vai ter momento que você vai ter uma cápsula, vai ter momento que você vai comer orgânico, vai ter momento que você vai consumir insetos, vai ter momento que você vai consumir carne de laboratório, vai ter isso a tua escolha, né? Então, a gente vai consumir o que acha melhor naquele momento. Mas existem formas de consumir, por exemplo, você falou da pílula, existem outras formas de consumir alimento em cápsulas, já se tem isso no mundo, né, que é a personalização dos nutrientes. Você come como se fosse uma gominha, assim, que é feita por impressora 3D, que tem as vitaminas, exatamente os minerais que você precisa, e parecia uma goma, gostosinha, azedinha, sabe? Então, a questão de como vai te proporcionar exatamente um mineral, uma vitamina que você precisa naquele momento, de uma forma muito mais agradável, muito mais inovador do que uma cápsula. Então, a tendência agora é que as empresas, elas precisam dar prazer para as pessoas poderem comer. E aí perpassa isso tudo. Agora, vai ter tudo disponível. E aí a pessoa compra o que ela achar mais pertinente para a vida dela e para a vida do planeta, porque isso é uma coisa bem importante, né? Agora, as questões de produtos, antigamente se falava muito que é o marketing 4.0, que é a questão da digitalização, etc. Agora, tem uma outra proposta, que é a época da relevância, né? Hoje em dia é a época da relevância. A partir de 2010, é o humano sendo para o humano. Então, a empresa ela precisa entender que ela vende para alguém. E aí, essa relação do humano dentro de uma esfera maior que a do planeta vai fazer com que as empresas valorizem isso para poder oportunizar para o consumidor poder dar o voto dele através da compra, para essa questão planetária, né?
Muito legal a tua opinião sobre isso, Renata, assim, adorei te ouvir. Eu realmente eu fico fazendo várias reflexões, assim, enquanto tu tá falando. Há 11 anos atrás eu morei nos Estados Unidos, eu tava morando lá, morei por 2 anos, e eles tinham um suco que eles tomavam, chamava, ele aqui no mercado hoje, aqui, V8, se eu não me engano, tá? E ele tinha 8 componentes dentro dele, ele era um suco bem natural, assim, suco prometia, né? Gente, há 11 anos atrás, né? Prometia assim, ó, tudo que a gente precisa ter de nutrientes, de vitaminas, de sais minerais no dia, tu fazendo uso daquele suco ali. E a galera, assim, ó, naquela época que eu morei lá, os Estados Unidos passava por um problema muito sério, assim, de obesidade, as pessoas comiam muito mal. Eu via, sabe, meus colegas de trabalho comiam mal, sabe, eles têm só aqueles 30 minutinhos de almoço, então eles saem, pega qualquer coisa, um hambúrguer ali, passando no drive-thru, pega um hambúrguer e sai comendo, um negócio assim. E eu não, né, eu tava lá e eu olhava aquilo, ficava apavorada, né, imagina, eu acostumada com arroz, feijão, gosto de salada, eu tinha minha marmitinha, eu não tomava refrigerante, eu tomava suquinho verde, eu era, né, fazia o meu diferencial ali. E a galera ficava olhando assim, mas como tu te alimenta diferente, né? Eu tenho meus princípios que são do Brasil, né? E a gente come arroz, feijão, bife. E aí começou essa onda desse suco aí, a galera, e esse suco aqui, o que tu acha? Eu acho que é legal, se vai te ajudar, vamos lá, né? Então, hoje ele tem aqui, hoje tem no Brasil, já se espalhou, e talvez ele nem seja mais tão natural assim, né? Porque se ele já tá andando aí pelo mundo. É verdade. Mas isso é bem bacana estar falando, porque existem produtos, né, que eles não são, se for feito de fruta e alguns vegetais, ele é riquíssimo em vitaminas e minerais. Então, vale a pena ver a forma de extração e etc. Mas tem um produto que eu acho que vai ser ouro, assim, sabe? Quem pensar um pouco é água. A água vai ser um produto, e quem fizer uma água com vitaminas, uma água diferenciada, água daqui a um tempo realmente vão ter que ter diversas marcas de água com valores, sabe? Entendendo um pouco sobre isso. Mas enfim, isso é uma outra que a gente pode falar de produtos no final. Mas realmente... A água, né, Fran, já essa provocação da Renata aí quanto à água, acho que a gente pode fazer um episódio do Plano de Voo somente para falar sobre a água, né? Que é um assunto que, quem diria, hein, que em 2021 estaríamos discutindo algo que a gente passou uma vida aí achando que era abundante e confiando que nunca iria acabar. E nós estamos num momento super delicado, né, ambientalmente. O mundo inteiro enquanto recurso, né, a Renata já trouxe isso um pouco. E os alimentos, né, comida e bebida, passam diretamente por isso, porque o alimento vem da natureza e nós estamos já devendo, né? Já não podemos esquecer isso, já estamos no prejuízo, precisamos mudar radicalmente. E coisa linda ouvir também, dentro de todo esse tema, a gente está falando de mercado, de economia, de negócios, de inovação, mas está falando também de algo que é crucial, que é a água. A água, e assim, agora já se sabe, assim, quando você exporta um produto, você também está exportando a água, no bom sentido, porque aquele produto precisou da nossa água, da água no Brasil. Então, a gente precisa começar a entender que a água perpassa tudo, né? E valorizar isso. Então, realmente, assim, se for ver alguns países na Europa, você pode ver que existe em supermercado quantidades absurdas de marcas de água, né? Assim, tem água, porque a água realmente é muito valorizada. No Brasil, se a gente não se cuidar, vai chegar nesse sentido, né? Mas a água realmente é algo bem interessante aí que vai ter aí forte. Eu acho que a única pergunta que eu acho que fica, assim, pode ser interessante da Renata responder, já que a gente falou de futuro e dos alimentos e bebidas em relação ao futuro, como que tu vê, Renata, as empresas, né, as pequenas empresas aí que a gente atende em relação da cadeia, né, de alimentos e bebidas, obviamente, em relação ao futuro daí? O que se espera delas? Se espera mais consciência em relação à embalagem, em relação à própria água, né, que a gente está tratando aqui? O que tu acha?
Eu acho que as pequenas empresas, elas estão com tudo. Primeiro porque as grandes empresas estão de olho nas pequenas empresas. Porque as empresas, sim, isso é fato. Por quê? Porque elas conseguem fazer produtos bem diferenciados e bem adequados ao consumidor, né, com quem consome. Então, eu acho que as pequenas empresas que movem, né, as pequenas e médias movem, né, muito em questão de economia do Brasil. Então, elas realmente, as pequenas empresas, elas podem se apropriar do poder que elas têm para fazer entregas para a população. E para isso, realmente, tem diversas formas, diversos projetos, diversos subsídios para as micro e pequenas empresas, e eu acho que realmente elas podem ter ideias inovadoras. Vou dar só um exemplo. Uma grande empresa, ela lançou, ano passado, não vou falar o nome, mas uma grande empresa, ela lançou em 2020, ela lançou, acho que, uns 200 produtos. Sabe assim, ela lançou muito produto, uma grande empresa mundial, uma das maiores empresas de alimentos do mundo. Assim, ela errou um monte, entendeu? Ela errou. Mas ela pode errar, né? Então, por quê? Porque ela tem, né, força para isso, né? Agora, os micro e os pequenos, eles são mais assertivos porque eles são menores. Eles conseguem reinventar rapidamente, olhar rapidamente e voltar atrás, porque o próprio consumidor deles, que é próximo, pode dizer, não, faz isso aqui, ele consegue fazer. É mais fácil você girar um gato que girar um elefante, porque ele gira e consegue ter sucesso maior. Então, eu tenho grandes assim, expectativas e eu acho que elas estão com tudo e tem que se apropriar disso e seguir em frente para o sucesso. Não poderia concordar mais contigo, Renata. O que é mais fácil, né? A gente virar aí 360 graus um transatlântico ou um barquinho, né? É um barquinho. Então, eu também concordo contigo. As pequenas empresas, as médias empresas, elas têm uma facilidade de readaptar, de mudar o produto, de lançar algo que daqui a pouco elas viram assim, nossa, essa aqui é uma oportunidade, vamos lá, e lançar do que uma grande empresa, né? E bem verdade também, eu conversava com uma cliente agora, semana retrasada, a cliente disse assim, olha, eu estou fazendo isso e uma grande empresa lançou isso também, e é uma novidade de mercado. E eu falei, que bom para ti. Isso quer dizer que está no caminho certo. E agora ela vai assim, ó, disseminar a informação que esse produto é bom, é saudável e tal, e tu tá com o teu produtinho aí na rua já. Então, que bom, né? Que bom quando isso acontece. Isso. E é isso, eu acho que as empresas, elas realmente vão ter essa capacidade. Eu gosto de trabalhar com uma pequena empresa muito em função disso, né? Que ela consegue se reinventar e a gente trabalha mais fácil, é mais dinâmico. E eu acho que dá mais valor, porque como que normalmente os microempresários, né? Eles têm um sentimento, né, com relação ao produto, né? Faz parte um pouco da vida deles, o que eles pensam de valores. Dá mais até, assim, é algo que agrega muito para a empresa, então é uma grande satisfação, assim, e entender que eu acho que vai ficar cada vez mais e tem oportunidade para os microempresários. É sempre saboroso ouvir pessoas tão qualificadas aqui no Plano de Voo e que o eventual amargor do mercado se converta em doçura para os empreendedores. E é para ajudar nessa tarefa que a gente prepara com muito carinho o Plano de Voo. E o nosso agradecimento especial a elas que hoje atuaram como chefes para preparar esse banquete de conhecimento. O podcast do Sebrae RS está sempre de portas abertas, Renata e Francine, e o meu muito obrigada pelo tempo de vocês. Eu que agradeço, foi um prazer e estou, assim, à disposição para próximas. Excelente bate-papo, obrigada, Alexandre, obrigada, Renata. Beijo. Beijão. E como sempre, um agradecimento muito especial a quem nos acompanha no Plano de Voo. Fiquem ligados nos próximos episódios e sigam o Sebrae RS nas redes sociais para não perder nadinha. Até a próxima! Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS.